Senhores e senhoras, o meu papel enquanto deputado estadual é, acima de tudo, fiscalizar as ações do Poder Executivo, fiscalizar as ações dos gestores, sejam eles estaduais, municipais, de quem presta serviço para a comunidade. E, dentro do possível, sugerir melhoria naquilo que está sendo feito. E é isso que eu fiz na última sexta-feira no município de Blumenau, quando tive a oportunidade, depois de receber muitas e muitas reclamações com relação ao transporte público da cidade, tive a oportunidade de andar de ônibus, ir num terminal de ônibus, verificar de perto o que está acontecendo com o transporte coletivo da nossa cidade. Verificar o que o trabalhador no dia a dia sofre, o que a dona de casa quando sai de ônibus sofre, e pude observar muitas coisas. Pude observar problema de ônibus superlotado, problema na qualidade do serviço prestado, na limpeza, numa série de coisas. E dentro disso, dentro do meu papel também de sugerir melhorias, eu queria aqui aproveitar esta tarde, senhoras e senhores, para propor ao prefeito de Blumenau, aos gestores da Piracicabana, da empresa que presta serviço para a comunidade, algumas ações no sentido de contribuir para que a gente possa melhorar a qualidade desse serviço que hoje é prestado para o povo de Blumenau. Uma das primeiras sugestões que eu trago aqui é que seja realmente criado um grupo de trabalho específico dentro do CETERB para fiscalizar melhor essa questão da limpeza, da questão da qualidade dos ônibus e dos terminais que estão lá, a forma como eles estão sendo colocados para a comunidade. Além também de fiscalizar melhor a questão da manutenção dos ônibus, do cumprimento dos horários, porque não é admissível que a população sofra tanto com atrasos, com falta de ônibus circulando, e este grupo de trabalho, indo em loco, olhando nos terminais, fazendo uma fiscalização mais próxima, vai verificar que a Piracicabana não está cumprindo com a devida qualidade que o nosso povo merece. A outra sugestão que eu faço, e que eu percebi que acontecia muita coisa errada lá no terminal de ônibus, e eu percebi isso na saída dos ônibus, é que muitas vezes um motorista de ônibus que trabalhava num bairro da cidade, a vida toda trabalhou naquela região, por exemplo, na Velha, lá naquele dia estava fazendo a linha de ônibus da Itopava Central, que ele não conhece aquela linha, não conhece o histórico. Então a minha sugestão aos gestores municipais, a minha sugestão à empresa Piracicabana, é que aproveite melhor o conhecimento do motorista, e não simplesmente coloque ele lá para fazer qualquer linha. É o motorista que conhece o trecho, é o motorista que conhece as pessoas, é o motorista que conhece o cidadão, e o conhecimento dele tem que ser aproveitado. Da mesma forma, a sugestão que eu tenho é para contratar mais cobradores de ônibus e fazer com que eles tenham dentro do ônibus mais qualidade de trabalho. Para os senhores terem uma ideia, eu verifiquei lá motoristas, cobradores, os cobradores trabalhando 8 horas em pé dentro do ônibus, e eles não aguentam 8 horas trabalhando naquela condição e acabam não voltando no outro dia, ou acabam pedindo a conta, e por isso é necessário a contratação de mais cobradores e que eles tenham mais qualidade de trabalho. Muitos motoristas e muitos ônibus parados por causa da falta de cobradores, o que é um absurdo, e aí a população fica no terminal, fica no ponto de ônibus, esperando, o que não é admissível. Outra questão é também uma sugestão que eu trago aos gestores municipais, ao CETERB, é a questão do modelo da forma de publicidade nos ônibus. Antes existia um modelo na concessão anterior que fazia com que o CETERB recebesse da empresa que detinha a concessão cerca de 420 mil reais por ano de direitos na concessão. O CETERB recebia esse dinheiro. Hoje quem administra é a Piracicabana, e a Piracicabana não paga absolutamente nada para o município por causa desse serviço. E aí, obviamente, a Piracicabana tem esse retorno maior e poderia reduzir isso no valor da tarifa, mas não faz. E aí vem a minha próxima sugestão. A sugestão que eu quero aqui apresentar é, na verdade, um pedido. Quero pedir ao gestor municipal, ao prefeito, pedir à empresa Piracicabana, ao CETERB, que reavalie o preço da tarifa. Quero pedir que a Prefeitura de Blumenau baixe o valor da tarifa cobrada hoje do cidadão. E peço isso por quê?
porque na planilha que foi apresentada para estabelecer este valor de 3,65, foi apresentada pelo consórcio SIGA, e lá dizia que aquele preço colocava os terminais, a sua manutenção, a sua limpeza, a sua segurança, na responsabilidade das empresas, que hoje não é mais responsabilidade das empresas, é do CETERB. Lá dizia que existiriam ônibus articulados, ônibus mais novos, ônibus dando uma qualidade melhor de atendimento à população. E, por exemplo, um ônibus articulado gasta mais combustível do que aqueles ônibus que estão lá. Então, o que eu quero é pedir ao senhor prefeito que reavalie a questão da tarifa e reduza da tarifa, da planilha, essa despesa da manutenção dos terminais que está lá, a questão avalia o consumo de combustível dos ônibus, a questão dos ônibus articulados que não existem mais e que não estão à disposição da população, é dentro disso que eu quero apresentar essas sugestões. E eu tenho certeza que isso é para o bem da nossa cidade, para o bem do povo de Blumenau, que está pagando uma tarifa e um valor por uma qualidade que não está recebendo. Por isso eu quero fazer este apelo, este pedido à Prefeitura, ao CETERB, à empresa Piracicabana, que hoje cuida da questão do transporte coletivo, que leve com carinho, olhe com atenção estas 5 sugestões que eu apresentei. Porque a minha função como deputado estadual é fiscalizar, é cobrar, é exigir, mas com responsabilidade também propor soluções. Não podemos apenas fazer a crítica pela crítica, ou apenas ir lá e trazer um problema sem apresentar uma ideia de solução. O que eu fiz foi na sexta-feira conhecer de perto o problema, verificar exatamente o que está acontecendo, para sentir na pele o que o trabalhador sente todo dia em Blumenau, o que as pessoas mais humildes sentem todo dia em Blumenau. E o que eu vi é falta de respeito, é muito sofrimento, e às vezes apenas por uma falta de adequação, como por exemplo a escala dos motoristas. Então, se a prefeitura puder olhar isso com carinho, o prefeito puder olhar estas 5 sugestões e com muito carinho, por favor,